Olá, eu quero conversar com vocês a respeito do cardiovascular. Eu falei já sobre o coração, agora eu vou falar sobre os principais vasos. Lembrando que o vaso que inicia o sistema arterial é a artéria aorta, saindo do átrio do ventrículo esquerdo, nosso coração, e emitindo primeiramente o primeiro ramo aí, a artéria coronária direita e esquerda, para irrigar o próprio coração. Eu já detalhei sobre isso. E nós temos então, a partir disso, o arco ascendente, transverso e descendente da aorta. Ela segue a aorta torácica e abdominal. Na parte transversa da aorta, nós temos aí 3 ramos que saem para o lado direito, o tronco braquiocefálico, ele que vai bifurcar em artéria subclávia direita e artéria carótida comum direita. Do lado esquerdo nós temos a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. Então vocês podem notar que do lado direito nós temos um tronco braquiocefálico saindo da artéria aorta. Do lado esquerdo nós vemos que a artéria carótida comum e subclávia saem diretamente da artéria aorta. Não tem um tronco braquiocefálico que antecede os ramos aí do lado esquerdo. Bom, caminhando com os nossos vasos, temos aí para os membros superiores que as artérias subclávia direita e esquerda, ela na altura do ombro, ela emite já uma artéria vertebral, emitir dois troncos, né? Tírio cervical e costa cervical, que para suprir essa região do ombro anteriormente e posteriormente, e segue em direção ao braço. Mas antes disso, ainda na região torácica, ela emite 2 ramos importantes. A principal deles é a artéria torácica interna, e mais lateralmente a artéria torácica lateral. Essa artéria torácica interna, ela emite ramos que seguem abaixo de cada uma das costelas, os ramos intercostais anteriores. Esses ramos intercostais anteriores, eles fazem o anel da costela anteriormente, vão para trás e se anastomosam, eles se unem às artérias intercostais posteriores, que tiveram origem na artéria torácica abdominal. Bom, retornando aí o membro superior, as artérias subclávias passando pela nossa axila são chamadas de artérias axilares. No nosso braço, artéria braquial, no nosso antebraço, artéria radial e una, então houve uma bifurcação, se encontram na palma das mãos e fazem uma anastomose, um arco palmar ali. E para nossa cabeça e pescoço nós temos aí a artéria carótida comum direita e esquerda, e também a artéria vertebral, que segue lá posteriormente, passando pelo forame transversário, das cervicais, subindo ali na cabeça. Vamos retomar ali na carótida comum. A artéria carótida comum, direita e esquerda, ela emite 2 ramos, ela bifurca, então, ramos aí, portanto, terminais, que a artéria carótida externa e interna. A interna, ela vai suprir a parte da cabeça superficialmente, então, região occipital, parietal, frontal, maxilar, zigomática, mandibular, facial, ela supre essa área pela carótida externa, ramos dela. Também a região do pescoço, a tireoide também, lingual, e a carótida interna, ela vai irrigar o nosso cérebro, portanto ela entra profundamente e até emitir artérias cerebrais anteriores e média. Então vocês percebem que sobrou uma parte posterior do cérebro para ser irrigado. Essa parte posterior, ela vai ser irrigada a partir de vertebral, que sobem 2, a direita e a esquerda, ela se anastomosa formando a artéria basilar. Lembrando que nesse processo você tem ramos cerebelares,
para a ponte também, para que venha suprir cerebelo e ponte. Essa artéria basilar, que é fruto da anastomose das vertebrais, ela segue um pouco adiante e se abre nas artérias cerebrais posteriores, então uma bifurcação da basilar. Daí você percebe que você tem então uma artéria cerebral média, uma artéria cerebral anterior e uma posterior. A artéria cerebral posterior, ela, como o próprio nome diz, para irrigar a parte posterior do cérebro, e ela tem um ramo que liga ela à nossa carótida interna, então é um ramo comunicante posterior, e a cerebral média sai da carótida interna. A cerebral anterior, né, irriga a parte anterior do cérebro, onde estão o controle das nossas funções psíquicas mais elevadas. Ela tem um ramo que comunica uma à outra, que é o ramo comunicante anterior, e a cerebral anterior sai também de carótida interna. Portanto, você tem um circuito, um polígono de Willis, que é composto por artéria cerebral anterior, média e posterior, ramos comunicantes anteriores e posteriores. Aí, esse polígono ligando aí a carótida interna e a artéria basilar, que na base do nosso cérebro. Então, eu falei sobre a cabeça, pescoço e membros superiores. Continuando, então, a nossa viagem pelo corpo humano no sistema arterial, eu falei lá de torácica interna, que ela é um ramo da subclave que desce na altura na linha médio-clavicular, próximo aos mamilos, e emitindo ramos intercostais anteriores, abaixo das costelas, para suprir essa região superficial torácica. É curioso que esse ramo, ele passando pelo diafragma, ele saindo então da região torácica, ele segue na região abdominal e ele leva outro nome, a epigástrica superior, artéria epigástrica superior, que anastomose então com a artéria epigástrica inferior, né? Então é torácica, artéria torácica interna, epigástrica superior e epigástrica inferior, né? Então na altura do umbigo ali, você tem uma anastomose entre artérias epigástricas superiores e inferiores. Você tem que uma via, um suprimento sanguíneo. Nós imaginamos sempre que a artéria aorta, ela desce na torácica e abdominal e até chegar nos membros inferiores, mas o sangue também pode chegar via torácica interna e epigástricas superiores e inferiores, um caminho alternativo. Isso pode ser importante nos momentos de pacientes que possam ter aí estenose da artéria aorta. A artéria aorta, ela desce e ela vai, nesse trajeto, artéria aorta torácica, vai emitindo ramos para os brônquios, para o próprio esôfago também, parte mediastinal, para suprir essa área visceral, né? E na parte abdominal, a artéria aorta abdominal, ela emite ramos aí, 3 principais, que você tem tronco celíaco, a mesentérica superior e a mesentérica inferior. Mas você tem uma sequência disso aí. Você tem primeiro o tronco celíaco, logo acima do pâncreas. E logo abaixo do pâncreas você tem a mesentérica superior. E um pouco abaixo da mesentérica superior, né, você já tem as artérias testiculares ou ováricas, no homem testicular, na mulher ovárica. Nós podemos generalizar artérias gonadais. E aí abaixo dessas artérias gonadais temos aí a mesentérica inferior. Elas ramificam aí para suprir essa área abdominal que tem detalhes em outras aulas. Essa artéria abdominal, então, portanto, ela emite ramos, artéria renal também, né, a partir da abdominal, emite ramos colaterais e ela bifurca na artéria ilíaca comum, né, direito e esquerdo. Portanto, a ilíaca comum é um ramo terminal da artéria aorta.
ela segue antes do ligamento inguinal, é a artéria ilíaca, e comum, então ela se bifurca em artéria ilíaca externa e interna. A artéria ilíaca interna vai suprir a área pélvica. A ilíaca externa segue, quando ela atravessa o ligamento inguinal, ela passa a se chamar artéria femoral, segue para a perna, mas antes ela emite um ramo para suprimento da coxa, que é a artéria femoral profunda. A artéria femoral segue e ela se bifurca também a artéria tibial anterior, posterior, tem também a artéria fibular, tem a artéria dorsal, você tem também um arco formando no dorso do seu pé também, semelhante ao arco palmar na mão. Então essa anastomose dos ramos na região do pé. Então nós concluímos aí o suprimento nos principais vasos do corpo humano. Bom, esse sangue que seguiu para a cabeça, pescoço, membros superiores, inferiores, tórax, abdômen e membros inferiores, ele deve retornar. Eu vou fazer um caminho aqui, eu estou fazendo um resumo para que a gente possa mostrar na peça posteriormente. Então, veja que você tem na cabeça e pescoço, que foi suprido aí por caráter interno e externo, e seus ramos oriundos. Temos aí que esse sangue vai retornar. Ele vai retornar começando pelos seios, seio sagital superior, né? Logo abaixo, seio sagital inferior. Você tem ainda desse sagital superior, ele segue para uma confluência dos seios, e o seio sagital inferior, ele segue para o seio reto, e do reto ele vai para a confluência dos seios. Segue posteriormente no seio transverso e faz um S, que é o seio sigmoide, por fim desagam na jugular interna. Então você tem ainda dois seios no centro da cabeça, intimamente, na hipófise abaixo dela, que é o seio cavernoso e seios petrosos. Esse seio cavernoso e os petrosos, eles vão desaguar. Pode desaguar tanto diretamente na jugular, quanto nos seios sigmoides, que também vai seguir para a veia jugular interna. Obviamente que você também tem vasos superficiais, como tivemos as artérias occipitais, temos as veias occipitais, artérias lingual, facial, temos a veia lingual e facial, né? E tudo isso também indo para a jugular interna. Bom, e passamos a cabeça, vamos para membros superiores, mesmo os nomes mesmo que você for para artérias braquial, radial, ulnar, você tem ali as veias, tá? Mas você tem também veias superficiais. Você tem lateralmente veias cefálicas e medialmente veias basílicas. E também no antebraço veias intermédias. Tem o intermédio do cotovelo e também intermédio do antebraço. Tem também um arco palmar profundo e um superficial. Arco palmar profundo, ele é formado a partir de veias radiais e lunares, né? Palmar profundo. E as cefálicas e basílicas fazem um palmar profundo, um superficial. Então você tem veias superficiais, que são as basílicas e cefálicas intermédias, que são importantes para a punção. Você tem veias profundas, veias braquiais, radiais e unares nos membros superiores. Todo ele voltando para veias braquiocefálicas e daí para a veia cava superior. Você tem veia jugular interna e subclávia direita e esquerda, desaguando em veia braquiocefálica direita e esquerda, e vão para a veia cava superior, e coração. Você tem também a drenagem da perna, você tem veias tibiais anteriores, posteriores, além dela você tem a veia femoral, que eu falei, veia femoral profunda também, você tem aí veias safenas, você
tem lateralmente uma veia safena fina, que é uma veia safena parva, e uma mais grossa, medialmente, que é uma veia safena magna. Ambas chegam até, depois do joelho, chegam a desaguar na veia femoral. Bom, as veias profundas, femorais profundas, estão drenando a parte da coxa, né? Lembrando que esses ramos que eu digo, à medida que eles se aprofundam no tecido, eles se adentram o músculo, eles têm que perfurar uma fáscia muscular. Perfurando essa fáscia muscular, eles são chamadas veias perfurantes, tá? Veias epifaciais, que eles atravessam uma fáscia. Mas você também tem veias que não necessariamente perfuram essas fáscias musculares, mas eles comunicam veias superficiais com profundas, são ramos comunicantes. Então, você tem duas visões aí. Bom, essas veias, elas seguem, quando elas estão, as veias femorais, quando elas estão abaixo do ligamento inguinal. Acima, nós temos as veias ilíaca externa e interna, que se unem para a ilíaca comum. A veia ilíaca comum deságua então na veia cava inferior, que daí segue para o coração. Eu propositalmente não estou detalhando muita coisa de abdominal, porque vocês terão isso no tempo oportuno. Então vou mostrar nas peças o que é possível. Nesse modelo nós temos aqui apresentado, vocês veem esses ramos, vamos falar sobre eles. Vocês percebem aqui então um triângulo, né? Aquele que é triângulo cervical anterior aqui e um posterior. Falei na outra aula. Bom, aqui você vê um ramo subindo aqui, artéria carótida comum, a esquerda, e aqui a direita. Aqui a direita. Aqui é uma veia braquiocefálica direita, veia braquiocefálica esquerda. Tem também uma veia jugular externa, aqui. A veia jugular interna não está representada. Bom, aqui a artéria carótida comum, aqui, ela emite um ramo em direção à glândula tireoide, artéria tireoide aqui. Tem então um ramo aqui abaixo, depois de artéria tireoide, vamos exemplificar bem, artéria lingual e artéria superficial, a artéria facial, que sai aqui. Bom, tem um ramo aqui que segue para trás, artéria occipital, segue aqui temporal superficial. Temporal superficial aqui também. Então, emitindo ramos parietais aqui. A artéria occipital está aqui. Esses são ramos que aqui é a artéria facial, seguindo aqui. Artéria facial. Aqui nós temos o coração, o tronco pulmonar, artéria aorta, parte ascendente, transversa e descendente, que ela desce para o tórax, veia cava superior. Aqui a aorta, ela emite 3 ramos: tronco braquiocefálico, artéria carótida comum esquerda, artéria subclave esquerda. Os 3 ramos vindo de artéria aorta. Artéria carótida comum direita, artéria subclave direita. Esses 2 ramos são oriundos de tronco braquiocefálico.
Segue aqui a artéria tireoide, carótida externa, internamente, carótida interna, veia jugular interna, veia subclávia direita, ambos desaguando em veia subclávia direita. Veia jugular interna, veia subclávia esquerda, desaguando em veia braquicefálica esquerda e chega em veia cava superior. Essa artéria carótida em vermelho externa, artéria subclávia, aqui, direita e esquerda, emite um ramo, que aqui seria na região médio-clavicular, torácica interna, e aqui uma torácica lateral. A torácica interna ela se destaca porque ela emite ramo intercostal, que passa abaixo de cada costela, artérias intercostais anteriores. Aqui, retirando o coração, temos a artéria torácica abdominal, artéria abdominal, temos aqui a artéria aorta torácica, emitindo ramos da artéria intercostal posterior, que se unem à artéria intercostal anterior, vindo da torácica interna. Então, existe uma ligação entre abdominal e torácica interna, por meio das intercostais anteriores e posteriores. A aorta segue aqui na torácica, irrigando a parte cervical também, né? Parte mediastino, brônquios, aqui esôfago também. Desce para a região abdominal. Tirando aqui, temos que parte abdominal, essa é a artéria abdominal, tronco celíaco, artéria mesentérica superior, emite também artéria renal, aqui artérias gonadais, no homem testicular, na mulher ovárica, artéria mesentérica inferior, artéria aorta abdominal, ilíaca comum direita e ilíaca comum esquerda. Observe que aqui você tem os rins, né? Aqui você tem o ureter. Quando o ureter passa na ilíaca comum aqui, é na bifurcação de para ilíaca externa e ilíaca interna. Então o marco é esses ureteres por cima aqui da ilíaca. Chega aqui e ilíaca interna, para banhar a pelve. A ilíaca externa segue. Veja que a veia ilíaca externa também. Artéria ilíaca externa, veia ilíaca externa. Passando aqui, esse que é o ligamento inguinal, temos veia femoral aqui, veia femoral, perdão, em vermelho, artéria femoral, veia femoral. Olhe em verde os linfonodos. Veia femoral, artéria femoral. Esse é o funículo espermático, reprodutor, nós podemos ver. Nessa peça, observe aqui a artéria aorta carina, que é a traqueia que ela bifurcou, né? Essa bifurcação dela aqui. E você vê essa veia passando por aqui. Olha só as costelas. Então, veias intercostais posteriores e artérias intercostais posteriores e nervo intercostal. Bom, essas veias intercostais posteriores estão desaguando aqui
na veia ásigo. Do outro lado teremos uma hemiásico acessória, que ela faz uma curvatura aqui, ligando-se a ásigo por volta da sexta costela, e por volta da nona costela, abaixo ou acima, você tem a veia hemiásigo, fazendo isso aqui. Bom, você tem então a artéria intercostal posterior saindo de artéria aorta. Ela segue e vai se encontrar com as artérias intercostais anteriores que vieram da torácica interna. Você tem aqui a artéria aorta abdominal, tronco celíaco, mesentérica superior. Entre elas passa o pâncreas, a artéria renal, artérias gonadais, mesentérica inferior aqui. Então, o ramo terminal da artéria abdominal, aorta abdominal, é artérias ilíacas comum, direita e esquerda. Essa é a veia cava inferior, veia renal aqui. Seguindo também, esse aqui é artéria ilíaca comum, veia ilíaca comum. Aqui você tem que o rim, sai dele aqui o ureter. Quando ele passa em cima desse vaso, ele passa justamente na bifurcação das ilíacas comum em artéria ilíaca externa e interna. É o mesmo nome, veia ilíaca interna e veia ilíaca externa, abaixo de ureter. Aqui, mesmo detalhe. Segue ilíaca externa, artéria ilíaca externa e volta veia ilíaca externa. Quando passa aqui por esse ligamento inguinal, temos o nome aqui, veia, aqui, em azul, veia femoral, artéria femoral e nervo femoral. Note que é o mesmo vaso. Aqui é ilíaca externa, veia e artéria. Passou o ligamento inguinal, femoral. Nessa ordem, medialmente, veia femoral, no meio, artéria femoral e lateralmente, nervo femoral. Segue para a artéria femoral, entra aqui na coxa, segue para a perna. Vou detalhar em outra peça. Aqui nós temos uma perna, posteriormente. Esses que são, você está vendo nervo ciático, posteriormente, vou girar ela, aqui, então nervo femoral em amarelo, artéria femoral em vermelho, medialmente, veia femoral. Seguindo aqui, esse aqui é o músculo sartório. Enterramos aqui poplíteos, veias e artérias. Seguindo para a artéria e veia aqui, tibial posterior. Sabemos que tem ainda ramo fibular e tibial anterior. Pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.